Olá, esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Olá pessoal, tudo bom? Estamos de volta a mais um episódio do podcast Expresso Sindimepa. Esse podcast que é tão importante, que aborda assuntos essenciais para a sociedade. No episódio anterior nós falamos sobre o DIT e agora nós vamos falar de um assunto tão importante quanto, que é o Linha em Vida, que ampara o profissional em vida, não é mesmo, Kelly Silva? Explica pra gente melhor como é que funciona. Perfeito. Essa linha, primeiro, é um prazer estar novamente aqui para poder falar de serviços, para atender essa classe profissional tão importante para a nossa sociedade. E a linha em vida, ela foi criada justamente para poder tirar aquela mácula de que seguros de vida é para morte. Na verdade, é um serviço financeiro que pode ser usado em vida. Tá? Então, é para um amparo caso você seja diagnosticado com alguma doença, cardiopatia, Parkinson, Alzheimer. Então, você ter esse recurso financeiro. Então, é para cuidar de você, para cuidar da sua saúde. Tá certo. Kelly, você poderia citar pra gente algum exemplo na prática de algo que você vivenciou? Que a gente sabe que os profissionais eles passam por dificuldades no dia a dia, durante a vida. Você teria presenciado alguma coisa que gostaria de compartilhar, experiência? Claro. Ao longo desses quase 20 anos, tenho aí grandes bons exemplos. E assim, eu fico feliz ao longo desse tempo poder ter amparado tantas pessoas. Né? Mas eu tenho um caso assim que me marcou profundamente. Eu atendi um médico e foi fora do estado, porque atendemos assim o Brasil todo, foi em um outro estado. Quando eu atendi, fiz a consultoria, fiz o serviço, mas ele não contratou um serviço, que foi o DIT, a diária por incapacidade temporária. E aí, por colegas próximos, depois eu descobri que ele se acidentou. Ele saiu do consultório, que estava dando plantão, escorregou e quebrou a clavícula. Nossa, quando eu soube dessa informação, eu fiquei muito chateada. Comigo. Fui no consultório para poder visitá-lo. Como ele não tinha o serviço de proteção de renda, ele teve que voltar logo para poder trabalhar. Então, marquei um horário com ele e fui no consultório visitá-lo. E aí, na ocasião, ao cumprimentá-lo, ao abraçá-lo, porque acabam virando amigos, né? Eu pedi desculpa para ele. Eu falei, me desculpe por eu não ter insistido mais. Se eu tivesse insistido um pouco mais, talvez você estivesse hoje, nesse exato momento, na sua casa, cuidando do seu tratamento, ajustando melhor a sua saúde para você poder voltar 100% a trabalhar. E aí, ele ficou assustado com a minha reação, ele não estava esperando. E aí, imediatamente, o que ele fez? A esposa dele, médica também, ele me passou o contato da esposa, fui fazer o atendimento dela, vendi completamente o serviço para ela, e depois da recuperação dele, eu fiz o serviço que ficou faltando. Então, ali, naquele momento de dor, ele percebeu o quanto é importante ter o serviço do seguro de vida de proteção de renda. Infelizmente, foi pela dor. E aí, eu também me autopuni por eu não ter insistido um pouco mais. Então, às vezes, a gente insiste mesmo porque a gente sabe dos riscos e dos perigos que o profissional passa no dia a dia. É uma jornada muito intensa que o profissional médico tem. E eles precisam de pessoas como nós aqui para poder alertar e amparar financeiramente. Tá certo. É incrível como o seguro ele pode cobrir tantas situações durante, né, no dia a dia. Mas falando sobre doenças graves, como é que funciona? Doenças graves enquanto cirurgias, internações, como é que funciona? Pronto. A MAG, olhando para a linha de produtos dela, ela viu a necessidade de amparar
serviços para a sociedade em vida. Não somente pensando em morte ou numa invalidez temporária ou permanente, mas pensando num tratamento, né, cuidando da saúde. Então, nós temos esse serviço que garante um capital único, tá? Então, você contrata um capital para que você possa ter um tratamento adequado. E isso engloba diagnósticos de doenças como câncer, né, hipertensão, Alzheimer, Parkinson, cirurgias, inclusive eletivas, e damos uma cobertura de quase 900 procedimentos, tá, para que a gente possa amparar financeiramente o profissional médico para poder cuidar da saúde. Kelly, queria te fazer duas perguntas que estão atreladas uma à outra. A primeira é: como a linha em vida pode complementar um plano de saúde? Porque vejo eu que esse médico que sofreu, no seu exemplo, o acidente, ele tem um plano de saúde. Mas considerando que esse plano de saúde traz alguma restrição, hoje a gente sabe que a maioria dos planos de saúde são regidos pela Agência Nacional de Saúde. E muitos procedimentos, medicamentos, a depender da doença, estão fora do rol da ANS. E essa é a desculpa que, infelizmente, muitos colegas que precisam em horas críticas ouvem. Não. Nesse momento, esse seguro complementa? Complementa, perfeitamente, complementa muito bem. Eu digo que eu não posso desassociar o serviço do plano de saúde do serviço do seguro de vida em relação a doenças graves, tá? Então, a gente complementa esse serviço. Por quê? Como você muito bem mencionou, doutor, existem procedimentos que não estão cobertos no plano. Então, esse recurso financeiro, ele garante que você possa fazer exames específicos, ou no estado, ou fora do estado, ou até mesmo usar esse recurso para poder pagar a passagem aérea, não somente para a pessoa que é o segurado, mas também para o acompanhante. É todo um amparo ao redor, ao entorno, porque se você está com algum tipo de problema de saúde, você não vai ter uma alimentação a mesma que você estava tendo antes. Então, é uma alimentação diferenciada. Então, tudo isso você consegue arcar com o valor que a empresa disponibiliza. E tem um outro detalhe, em caso de diagnóstico, por exemplo, de doenças graves, não necessariamente a pessoa precisa estar internada. Passar por uma internação para poder garantir a cobertura. Eu acho que o diferencial da nossa seguradora, da Mag Seguros, é justamente tirar essa burocracia e dar uma facilidade maior para que as pessoas tenham acesso ao serviço de forma imediata. Porque uma coisa é certa, quem tem doença, quem está doente, tem pressa. E quem tem pressa quer a cura. E é assim que a gente trabalha, para poder ter essa agilidade para garantir o serviço. Em relação ao atendimento do usuário, no momento que o usuário precisa estar afastado, que ele precisa que a seguradora esteja presente no dia a dia, seja no mesmo local onde reside ou até em outro local, caso precise de uma viagem. Como funciona, como atrela a MAG a esse usuário? Primeiramente, a gente tem uma equipe especializada, né, que são os nossos especialistas financeiros, que dão esse acompanhamento aos médicos. Não quer dizer que o médico precisou se afastar, ele vai ter que sair da sua casa, do hospital, para poder ir até a seguradora, para poder dar entrada. Não. Nós temos especialistas que podem fazer toda essa intermediação, apoiar literalmente para que a pessoa tenha tranquilidade de poder cuidar, né, do seu tratamento e ter o profissional, o corretor, para poder intermediar e intervir com a seguradora. Digamos que, a Mag Seguros, ela tem unidades praticamente em todos os estados, né? Nós temos 38 unidades espalhadas em todo o Brasil.
E temos também serviços que podem apoiar de forma online. Temos plataformas que, usando o celular, pode dar entrada na habilitação do benefício, facilitando o acesso ao pagamento do serviço, né? Então, qualquer tipo de desconforto, nós sempre temos ali o nosso principal apoiador, que é a seguradora, junto com os nossos especialistas financeiros. Que interessante, Kelly, saber de todos os benefícios que a MagSeguro oferece. Agora, sim, para quem tiver interesse e quer saber mais sobre os produtos da MagSeguro, os serviços, aonde encontrar? Como saber mais informações? Ah, ótimo. Bom, eu vou deixar aqui o meu contato direto para que a gente possa estar facilitando esse acesso conosco, mas nós temos acesso aí no site da MagSeguros. A nossa unidade hoje fica aqui na Duque de Caxias, próximo ao hangar, fácil acesso. Então, para mim vai ser um prazer receber todos os profissionais. Além disso, nós temos uma grande facilidade, ir até o profissional. Que legal. Então, esse é o diferencial. A gente agenda um melhor horário, pessoalmente, ou até mesmo, depois da pandemia, de forma digital, online, uma sala virtual, para que a gente possa fazer esse atendimento. Atendemos a todo o Brasil. Que legal, apesar de ser uma empresa bem antiga, vocês são muito atualizados, né, Kelly? Perfeitamente. É uma senhora bicentenária, mas, assim, com uma cabeça rápida, jovem, dinâmica, tanto que nós somos a primeira seguradora que tem o processo de vendas do início ao fim de forma digital. Que interessante. Não foi diferente também com uma forma de habilitar o serviço. Tudo isso, andamos, assim, de 2020 para cá, anos-luz, sabe? Para que a gente pudesse atender com a maior agilidade o profissional. Então, Kelly, acho que a sua fala ela traz um monte de coisas interessantes para os nossos colegas e para a sociedade, como a Mayra já mencionou, mas especificamente voltado a um combo de produtos, porque eu confesso a você, como médico, que a gente tem um certo receio sobre aquilo que estamos contratando quando você contrata um seguro, seja de saúde, seja o DIT. Será que essa empresa, na hora da necessidade, vai me dar tudo aquilo que no bom momento está dizendo que vai? A pergunta para a gente encerrar em relação àquele usuário que você falou de uma empresa que tem 200 anos aí de história, a gente não está falando de uma criança, a gente está falando de uma estrutura antiga e certamente bem formatada, com um alicerce sólido e que tem reconhecimento nacional. Mas para aumentar essa sensação de que é importante para o profissional médico ter um seguro e ter a confiança de que na necessidade ele terá o atendimento que contratou. Você poderia dar exemplos, poderia mencionar alguma coisa? Claro, claro. Nós sempre temos a importância de ouvir os nossos segurados. Então, nós temos pesquisas constantes de avaliação do nosso serviço para que possam garantir e dar esse retorno. Feedback, Então, né? um dos selos importantes que acho que todo mundo pesquisa é o Reclame Aqui. Então, nós somos a seguradora melhor mencionada na plataforma do Reclame Aqui. Então, é aquela seguradora que dá a devolutiva do que se pergunta e também do pagamento do serviço. Então, nós fomos mencionados novamente aí como uma das melhores seguradoras e isso é um motivo de orgulho, porque constantemente nós nos esforçamos em estarmos bem avaliados. Porque antes de ser a seguradora, eu também sou a pessoa que compra o serviço. Então, eu reconheço, né, digamos, o duvidar, porque na verdade no mercado existem realmente produtos oficiosos que, na medida do possível, acaba não atendendo. Né? Então, a MAG, ela tenta, na verdade, limpar essa imagem e a gente limpa a nossa imagem com o nosso nome. É uma marca de 200 anos, há quase 200 anos, e que entrega o que promete. Perfeito.
Em relação a esse momento que passamos na pandemia, como você já mencionou, você poderia citar, para termos uma ideia do quanto foi importante para aqueles que eram assegurados terem esta ferramenta nas suas vidas e até para aqueles que infelizmente faltam hoje para as suas famílias? Perfeito. Foi um momento bastante turbulento para toda a sociedade, né, mundial, aliás. E ali naquele momento, os benefícios não paravam. Sempre atendendo e dando tranquilidade para as pessoas. E eu vi, ao longo desses quase 20 anos que eu trabalho, eu vi ali em 2020 o quanto o meu trabalho é importante, sabe? O quanto foi gratificante a gente devolver todos os serviços que nós prometemos. Na ocasião, somente aqui no Pará foram pagos em serviços quase 10 milhões, né, de serviços dentro de afastamento do trabalho, também como serviço por morte, né? Então, a gente entregando para a família o que foi negociado, o que foi afirmado, o que foi palavrado ali. E além disso, a pandemia nos apoiou na precificação. Nós atualizamos serviços, demos um reconhecimento para os médicos, diminuímos ali a tabela, vocês têm um preço especial no Brasil todo, pelo serviço, pela entrega pela sociedade. Digo isso, né, por eu ter sido uma das pessoas ali que sensivelmente foi acometida pelo Covid, mas que está aqui hoje para poder contar uma história diferente e até por quem recebeu o serviço, né, que foi no meu caso, também recebi. Em relação à parceria com o Sindimepa, o que é que o associado pode esperar por estar vinculado ao sindicato, por estar vinculado a essa empresa parceira, em relação a procurar a sua empresa e contratar o serviço? E quem ainda não aderiu aos produtos da MagSeguro, que recado você deixaria? Perfeito. O principal patrimônio que eu tenho, que eu tenho muito orgulho, é a nossa equipe comercial. Então, a nossa equipe de especialistas, ela está amplamente preparada, treinada constantemente para poder atender o melhor serviço para o médico. Então, você vai ter uma consultoria realmente especializada, onde você, todo e qualquer planejamento financeiro que for desenhado por esse profissional, você pode ter a confiança que está por trás uma marca forte, com credibilidade e que entrega o serviço. E para quem ainda não contratou, é importante ter o serviço do seguro de vida para que a gente possa garantir todos os seus projetos do início ao fim da sua trajetória. Tá? A gente pensa em quem está iniciando na profissão, sim, mas também tem aquele profissional que já tem todo o seu patrimônio montado e que precisa ter o quê? Uma sucessão patrimonial, ter essa garantia de uma forma fluida e que requer um recurso financeiro. E por isso é importante ter, sim, o valor do seguro de vida para poder amparar nesse momento. Perfeito. Gente, eu queria agradecer muito a presença da superintendente da MAG, a nossa Kelly, a Mayra, que contribuiu conosco nesse podcast. Recomendar a todos que acompanham o podcast que procurem os consultores da MAG para uma melhor avaliação desses produtos e qual o perfil que cada um se enquadra. Eu acho que é muito interessante você pensar não só no amanhã, mas no hoje, que a gente não sabe o que pode acontecer, e convidá-los para que nos acompanhem nas mídias, nas nossas redes sociais. Agradecer muito pela parceria da empresa, pela presença, e convidar para o próximo podcast, que estamos sempre aceitando sugestões, né, Mayra? Verdade. Para que possamos construir algo que traga esclarecimentos e traga adesão de todos vocês. Um ótimo dia e obrigado pela audiência de todos. Sua despedida, Kelly. Muito obrigada pelo convite. Para mim, que acompanho o sindicato aí há mais de 15 anos, como eu falei,
peguei o contrato assinado lá inicialmente. Tenho orgulho de ver a grandeza em que ele se tornou, o serviço que ele aplica para todos os profissionais. E eu estou aqui para poder continuar apoiando nesse crescimento, levar o melhor serviço para os médicos e também estou à disposição para poder trazer mais informações quanto aos seguros de vida para a classe médica. Perfeito. Muito obrigado. Obrigada. Até mais, gente. Olá, esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios.